Antes de começar, se você acredita que existem conversas que curam, silêncios que dizem mais que discursos, e segredos que precisam ser ouvidos com o coração, inscreva-se neste canal. Aqui, a verdade não grita, ela toca. E cada história tem o poder de transformar algo dentro de você. Faíscas. Renata Bravanel sempre soube o peso de um sobrenome. Crescer carregando o legado de um império midiático, ouvir desde cedo palavras como responsabilidade, tradição, prestígio, tudo isso moldou sua jornada como mulher, empresária, filha, mãe. Mas também, silenciosamente, foi moldando a distância entre quem ela era e quem sentia que precisava ser ponto nos eventos sociais. Sua postura era impecável. Nos bastidores das decisões empresariais, firmeza e racionalidade. Nas entrevistas, sempre cordial, precisa, ponderada. Mas, entre um compromisso e outro, quando a maquiagem saía, havia noites em que ela chorava em silêncio, sem saber direito por que ponto. Foi em um desses silêncios que ela decidiu buscar ajuda. Mas não buscava uma solução. Queria escuta. Queria compreensão. Queria voltar para dentro de si, como quem volta para casa depois de anos viajando sem mapa. Na terapia, ao lado de um profissional que a conduzia com gentileza e firmeza, ela foi apresentando suas angústias, e descobrindo que o que sentia não era fraqueza, era humanidade sufocada. Entre livros, sessões e reflexões, 5 segredos de Freud passaram a se tornar faróis no seu caminho. E é sobre eles que ela, com lágrimas nos olhos, resolveu falar publicamente pela primeira vez. Eu não estou aqui como herdeira. Estou como alguém que precisou desmontar todas as armaduras para voltar a se enxergar. O primeiro segredo que a tocou profundamente foi o da repressão. Freud dizia que aquilo que reprimimos não desaparece, apenas se cala em algum canto e volta em forma de sintomas. Renata percebeu que anos tentando ser forte o tempo todo haviam gerado crises de ansiedade que ela chamava de cansaço. Mas não era o corpo cansado. Era a alma pressionada. O segundo ensinamento foi sobre o inconsciente. Aquilo que ela dizia não saber, na verdade, estava lá dentro o tempo todo. A raiva contida, o medo de decepcionar, a culpa de se permitir descansar. Quando começou a acessar essas camadas com coragem, sentiu que sua mente não era um inimigo, era só um território que ela nunca tinha aprendido a habitar. O terceiro segredo foi sobre o complexo de Édipo, não como teoria literal, mas como metáfora para os conflitos internos não resolvidos com figuras parentais. Foi só quando reconheceu o quanto havia se moldado para ser o que esperavam, que pôde libertar a si mesma da obrigação de agradar. E, com isso, aproximou-se do pai não como herdeira do império, mas como filha. O quarto ensinamento veio da ideia de transferência. Ela percebeu como repetia padrões afetivos com amigos, colegas e até funcionários, projetando neles feridas antigas. Ao identificar isso, entendeu que muitos conflitos que vivia não vinham do presente, mas de ecos do passado. E o quinto, talvez o mais profundo, Freud dizia que o sofrimento neurótico é o preço que pagamos por não sofrer a dor legítima. Renata entendeu que, por anos, tentou evitar sentir certas dores, e com isso, cultivou dores maiores, disfarçadas, silenciosas. Quando finalmente chorou tudo o que nunca tinha permitido, não quebrou, se libertou. Ela compartilhou esses 5 segredos não como quem quer ensinar, mas como quem deseja libertar outras pessoas da ideia de que precisam parecer perfeitas. Disse, com voz trêmula e sincera: a maior liberdade que conquistei não foi dentro da empresa, foi dentro de mim. Quando parei de tentar controlar tudo, quando entendi que até a tristeza tem um lugar necessário. O vídeo da entrevista viralizou. Mas não por escândalo, por verdade. Milhares de comentários, agradecimentos, desabafos. Pessoas dizendo que choraram junto, que se viram nela, que entenderam algo sobre si mesmas. Renata não buscava isso. Mas encontrou. Descobriu que o legado que queria deixar não era apenas o empresarial, era o humano. Mostrar que por trás dos sobrenomes, cifras e cargos, existe alguém que, como todo mundo, só quer aprender a viver com mais sentido. E assim, ao falar dos segredos de Freud, ela revelou algo ainda mais íntimo, sua própria alma.
E ao fazer isso, renasceu. Antes de começar, se você acredita que existem conversas que curam, silêncios que dizem mais que discursos, e segredos que precisam ser ouvidos com o coração, inscreva-se neste canal. Aqui, a verdade não grita, ela toca. E cada história tem o poder de transformar algo dentro de você. Faíscas. Renata Bravanel sempre soube o peso de um sobrenome. Crescer carregando o legado de um império midiático, ouvir desde cedo palavras como responsabilidade, tradição, prestígio, tudo isso moldou sua jornada como mulher, empresária, filha, mãe. Mas também, silenciosamente, foi moldando a distância entre quem ela era e quem sentia que precisava ser ponto nos eventos sociais. Sua postura era impecável. Nos bastidores das decisões empresariais, firmeza e racionalidade. Nas entrevistas, sempre cordial, precisa, ponderada. Mas, entre um compromisso e outro, quando a maquiagem saía, havia noites em que ela chorava em silêncio, sem saber direito por que ponto. Foi em um desses silêncios que ela decidiu buscar ajuda. Mas não buscava uma solução. Queria escuta. Queria compreensão. Queria voltar para dentro de si, como quem volta para casa depois de anos viajando sem mapa. Na terapia, ao lado de um profissional que a conduzia com gentileza e firmeza, ela foi apresentando suas angústias, e descobrindo que o que sentia não era fraqueza, era humanidade sufocada. Entre livros, sessões e reflexões, 5 segredos de Freud passaram a se tornar faróis no seu caminho. E é sobre eles que ela, com lágrimas nos olhos, resolveu falar publicamente pela primeira vez. Eu não estou aqui como herdeira. Estou como alguém que precisou desmontar todas as armaduras para voltar a se enxergar. O primeiro segredo que a tocou profundamente foi o da repressão. Freud dizia que aquilo que reprimimos não desaparece, apenas se cala em algum canto e volta em forma de sintomas. Renata percebeu que anos tentando ser forte o tempo todo haviam gerado crises de ansiedade que ela chamava de cansaço. Mas não era o corpo cansado. Era a alma pressionada. O segundo ensinamento foi sobre o inconsciente. Aquilo que ela dizia não saber, na verdade, estava lá dentro o tempo todo. A raiva contida, o medo de decepcionar, a culpa de se permitir descansar. Quando começou a acessar essas camadas com coragem, sentiu que sua mente não era um inimigo, era só um território que ela nunca tinha aprendido a habitar. O terceiro segredo foi sobre o complexo de Édipo, não como teoria literal, mas como metáfora para os conflitos internos não resolvidos com figuras parentais. Foi só quando reconheceu o quanto havia se moldado para ser o que esperavam, que pôde libertar a si mesma da obrigação de agradar. E, com isso, aproximou-se do pai não como herdeira do império, mas como filha. O quarto ensinamento veio da ideia de transferência. Ela percebeu como repetia padrões afetivos com amigos, colegas e até funcionários, projetando neles feridas antigas. Ao identificar isso, entendeu que muitos conflitos que vivia não vinham do presente, mas de ecos do passado. E o quinto, talvez o mais profundo, Freud dizia que o sofrimento neurótico é o preço que pagamos por não sofrer a dor legítima. Renata entendeu que, por anos, tentou evitar sentir certas dores, e com isso, cultivou dores maiores, disfarçadas, silenciosas. Quando finalmente chorou tudo o que nunca tinha permitido, não quebrou, se libertou. Ela compartilhou esses 5 segredos não como quem quer ensinar, mas como quem deseja libertar outras pessoas da ideia de que precisam parecer perfeitas. Disse, com voz trêmula e sincera: a maior liberdade que conquistei não foi dentro da empresa, foi dentro de mim. Quando parei de tentar controlar tudo, quando entendi que até a tristeza tem um lugar necessário. O vídeo da entrevista viralizou. Mas não por escândalo, por verdade. Milhares de comentários, agradecimentos, desabafos. Pessoas dizendo que choraram junto, que se viram nela, que entenderam algo sobre si mesmas. Renata não buscava isso. Mas encontrou. Descobriu que o legado que queria deixar não era apenas o empresarial, era o humano. Mostrar que por trás dos sobrenomes, cifras e cargos, existe alguém que, como todo mundo, só quer aprender a viver com mais sentido. E assim, ao falar dos segredos de Freud, ela revelou algo ainda mais íntimo.
sua própria alma. E ao fazer isso, renasceu. Renata seguiu sua rotina com mais leveza. Em reuniões, começou a escutar antes de definir. Passou a elogiar mais os processos do que apenas os resultados. Em casa, o celular já não estava mais sempre à mão. Aprendeu a deixar o silêncio responder o que antes exigia justificativas. Certa noite, ao colocar a filha na cama, ouviu dela: Mamãe, hoje você ficou mais tempo comigo do que com seu celular. Isso me deixou feliz. Renata sorriu. Não respondeu. Só abraçou forte. Entendeu que os maiores sinais de mudança nem sempre são públicos, mas íntimos, quase invisíveis, como um elogio de uma criança, ou uma noite de sono sem ansiedade. E ali, naquele abraço, percebeu: o processo de se reconstruir não termina. Mas começa a fazer sentido quando a gente escolhe viver com mais verdade, mesmo que seja aos poucos. Os segredos de Freud não foram mágica, mas foram chaves. E Renata, com coragem e humildade, decidiu girá-las uma a uma. Não para ser perfeita, mas, finalmente, para ser inteira.